Firmes em Cristo, a marca dos verdadeiros participantes do reino de Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 14. A perseverança na fé é uma das marcas distintivas da verdadeira conversão. Hebreus 3, 14 apresenta uma verdade fundamental. Uma evidência de que realmente pertencemos a Cristo está na nossa perseverança até o fim. Essa passagem não apenas afirma a necessidade da perseverança, mas também reforça a relação entre a fé genuína e a disciplina divina que nos conduz à maturidade espiritual. A expressão "nos tornamos participantes de Cristo" aponta uma realidade espiritual profunda. Isso significa que o verdadeiro crente não apenas professa Cristo, mas compartilha de sua vida e natureza. Essa participação não é superficial e nem temporária, é o reflexo de uma união real com Cristo. O crente não apenas segue a Cristo externamente, mas é enxertado nele, tornando-se parte de seu corpo e vivendo sob a influência transformadora do Espírito Santo. Esse vínculo não se baseia em emoções passageiras e nem em decisões momentâneas, mas em uma obra regeneradora operada por Deus. A evidência dessa união não é apenas uma profissão inicial de fé, mas na perseverança ao longo da jornada cristã. É por isso que o texto enfatiza: se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A palavra confiança aqui pode significar certeza ou firme fundamento. Esse termo aparece novamente em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde se define a fé como a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, uma fé autêntica tem substância, base sólida e não é algo efêmero ou assustador. O que distingue a fé verdadeira da fé meramente intelectual ou emocional é a sua capacidade de permanecer firme diante das provas. O autor de Hebreus está escrevendo para uma comunidade cristã que enfrentou perseguições e desafios que poderiam levá-los a desistir da caminhada cristã. A verdadeira fé, no entanto, não é circunstancial. Ela se manifesta na perseverança e na resistência diante das tribulações. Aqui entra a disciplina divina. Deus permite provas para provar, purificar e fortalecer a fé dos crentes. O próprio livro de Hebreus reforça essa ideia no capítulo 12, versículo 6, ao afirmar que o Senhor disciplina quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Assim, a perseverança não é apenas um chamado, mas um teste das modificações da fé. O versículo apresenta uma condição muito clara: se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Essa condição não significa que a salvação seja incerta ou que dependa exclusivamente do esforço humano, mas que a perseverança é o meio pelo qual Deus manifesta quem são os seus filhos verdadeiros. O ensino da perseverança dos santos é central na teologia bíblica. Jesus afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24, 13, não como uma exigência meritória, mas como uma evidência de uma fé autêntica. A advertência contra a apostasia recorrente em Hebreus, capítulo 3, capítulo 6 e capítulo 10, mostra que aqueles que aparentemente fazem parte da comunhão da fé, mas não permanecem porque nunca foram verdadeiramente regenerados. João expressou essa verdade claramente. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. Portanto, o ser condicional de Hebreus 3,14 não significa que os verdadeiros crentes possam perder a sua salvação, mas que a perseverança é uma marca distintiva daqueles que realmente pertencem a Cristo. E a conclusão disso é que, diante da solene verdade de Hebreus 3,14, somos confrontados com uma pergunta importante: permaneceremos firmes até o fim? A palavra de Deus nos ensina que a perseverança não é uma opção para o verdadeiro crente,
mais uma evidência incontestável de que realmente fomos feitos participantes de Cristo. No entanto, a perseverança não acontece de forma passiva. Ela exige vigilância, arrependimento contínuo e confiança inabalável no Senhor. Muitos passaram bem a corrida da fé, mas sucumbiram à dureza do coração, à incredulidade e ao engano do pecado. O texto nos desafia a examinar nossa caminhada. Estamos de fato retendo firmemente a confiança que um dia professamos? Não devemos tratar a fé cristã com superficialidade ou negligência. O chamado de Deus é para que avancemos com temor e tremor, sabendo que a disciplina do Senhor é o meio pelo qual Ele santifica e fortalece aqueles que realmente lhe pertencem. Se hoje enfrentamos provas, lutas e correções divinas, devemos enxergar nisso o cuidado de um Pai que nos prepara para a sua glória eterna. Portanto, não sejamos como aqueles que apenas professam a fé e que não perseveram nela. Antes, sigamos firmes, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E que a nossa confiança não seja passageira, mas cresça em raiz profunda, sustentada pelo poder de Deus e fortalecida pela disciplina que nos conduz à maturidade espiritual. Retenhamos firmemente a nossa confiança até o fim, pois somente os que perseverarem até o último dia provarão, de fato, que pertencem a Cristo.